inclusive, né, falando sobre o trânsito, falando sobre algumas ações, que a gente fala assim, não bebe e dirige porque dá ruim. E muita gente não acredita na gente, né? Muita gente ainda bebe e continua, pega o volante, causa acidente, causa morte e a coisa continua. E aí vem parar na notícia, vem parar aqui na RFTV e a gente fala, é tragédia anunciada. Beber e dirigir é tragédia anunciada. Por isso essas ações voltadas ao trânsito e especificamente voltadas à bebida e volante precisam ser feitas para relembrar e para mostrar e provar para você de que faz mal. Né? Tem aqui o portal veloz.com.br para você acompanhar também as principais informações. E vamos acionar o Vinícius Buer, que está ao vivo no Tá No Ar Campinas, trazendo todos os detalhes. Vini, beber e dirigir dá certo ou não? Bom dia para você. Tá me ouvindo? Oi, Júlio, agora tô te ouvindo sim. Bom dia para você, para o nosso público. Olha, nosso público já deve estar se perguntando, quem chegou agora há pouco na RFTV, o que o repórter Vinícius Buer está fazendo com esse óculos. Posso dizer que é uma experiência um pouco esquisita, mas parece brincadeira, mas é um assunto muito sério. Como você bem disse, a mistura álcool e direção ela pode ser fatal. E é por isso que um shopping que fica localizado na rodovia Anhanguera, em parceria com a concessionária que administra essa rodovia, criou aqui um cenário bem colorido, bem educativo, que simula como se fosse mesmo uma rodovia para chamar a atenção dos motoristas, motociclistas que passam pelas rodovias, principalmente nesta temporada de carnaval, porque o consumo de bebidas alcoólicas pode ser muito perigoso. Não só pode, como é, na verdade. Esse óculos aqui, ó, traz uma visão um pouco mais embaçada, distorcida, simulando uma pessoa que tomou 3 garrafas de cerveja ou 3 doses de uísque ou ainda 4 taças de vinho. Então, é uma vista um pouquinho mais turva, embaçada. E vamos fazer então aqui ao vivo para que o nosso público possa acompanhar. Eu vou seguindo aqui no que eu acho que é a rodovia. Quando eu falo acho, porque às vezes até parece que a gente está certo e é por isso que tem a presença de um agente aqui da concessionária para justamente nos auxiliar, porque tem pessoas que podem ter tontura, vertigem, né? Aqui, o que aconteceu? O cone, bateu no cone. Eu bati no cone. Olha, esse cone aqui, Júlio, ele representa como se fosse uma pessoa, como se fosse um carro, um motociclista, porque às vezes a pessoa acha que tem condição de dirigir, né? E isso não precisa nem ser só a rodovia, não. Pode até ser numa rua, numa via comum. Ela acha que ela tem condições, quando na verdade ela não tem controle. Daí, ó, vou continuando aqui. Tô saindo? Deixa eu só dar uma espiada aqui, ó. Tá, agora eu voltei, vamos seguir. É um pouco difícil, viu, Júlio? Por isso que os frequentadores do shopping têm essa oportunidade de experimentar essa experiência que serve também para as pessoas compartilharem depois com os amigos, com os familiares, como que foi essa experiência, para ajudar a replicar esse conhecimento, essa conscientização, né? Conscientização é a palavra. Aqui tem também, quando chega ao término desse trajeto, aí vem a parte mais difícil, hein, Júlio? O agente me dá aqui uma bolinha dessas de tênis e eu tenho que acertar, então, esse cesto. E quando eu miro aqui para ele, eu percebo que ele está próximo, mas eu tenho uma vista duplicada. Um eu vejo bem nítido, o outro eu vejo como se fosse apenas uma imagem. Vamos ver se eu consigo acertar, nem que seja apenas pingar a bolinha e ela sair. Vamos lá, uma tentativa. Errei ou acertei? Porque eu também não consigo nem ter essa dimensão. Errei. Mereço mais uma oportunidade, Júlio? Posso tentar mais uma vez? Não, mas por favor, tente novamente, Vini, porque o negócio é o seguinte, a gente viu você fazendo o trajeto e você zigue-zagueou nessa pista aí, bateu no cone, realmente você extrapolou as ações de trânsito. Teria que ser multado, parado incessantemente se estivesse ao volante, Vini. Aí o teste de fogo, né? Você vai ter que acertar, fazer um chuá, uma cesta agora. Vamos ver se na segunda oportunidade você consegue. Vamos lá. Mais uma.
Não consegue, né? Errei? Bom, mas nesse caso, né, Júlio, foi bom mesmo que o nosso público torcesse contra, né? Porque aqui simula uma vista de alguém que bebeu. E alguém que bebeu assumiu o risco, né? Então não tem que acertar mesmo, digamos assim. E olha como que é a dinâmica aqui no shopping. Terminei o trajeto, eu passo para o agente. Como tem mais pessoas que querem fazer, eles fazem uma higienização rápida ali com álcool em gel. É bom destacar que eles fazem isso também por uma questão de higiene antes de passar para uma outra pessoa. E ao longo de todo o dia, né, de toda essa quarta-feira, quem passar nesse shopping também vai poder experimentar, entre aspas, né, como que é essa sensação, né, da mistura do álcool e direção. Ali, ó, uma frequentadora também vai aproveitar, ó, ela coloca neste momento esse óculos, né, faz de conta aí que ela ingeriu uma quantidade de bebida de 3 doses de uísque, por exemplo, ou 3 garrafas de cerveja, ou ainda 4 taças de vinho. Vamos supor que ela tomou 4 taças de vinho, né? Porque a mulherada gosta de tomar um vinho, então vamos simular aqui com ela. Vamos ver se ela vai acertar ou não esse trajeto, viu, Júlio? E olha, para quem está chegando agora, eu destaco mais uma vez, é uma proposta muito simples, mas que é impactante sim, né? Quem passa por aqui coloca esse óculos, faz todo o circuito e o simulador, na verdade, do óculos chama simulador de embriaguez, porque esse equipamento é que vai conseguir reproduzir os efeitos do álcool no organismo. E muitos especialistas falam, né, que é a questão da coordenação motora, dificuldade de perceber a distância. Por isso que nesse momento você viu, ela bateu ali no cone, porque ela acha que ela tem a percepção real, quando na verdade não, né? E ó, agora um outro a gente vai dar a bolinha para ela, vamos ver se ela vai acertar. Né, vamos ver se ela tá boa de mira, ó. Primeira tentativa e passou longe, acho que foi praticamente igual à minha tentativa, né, Júlio? Vamos dar mais uma oportunidade para ela, para ver como que ela se sai, olha. Vamos lá. Agora vamos fazer melhor, ó, ela pode tirar o óculos e tentar uma vez, que assim a gente consegue comparar com o óculos e sem o óculos, ó. Com o óculos foi difícil, agora sem o óculos, ó, na primeira, minha gente, eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente traz, né? Porque quando ela estava com o óculos, ela não conseguiu. Agora, sem o óculos é muito mais fácil. O que você achou dessa experiência, digamos assim? Achei interessante, porque assim, a gente, quando bebe, acha que a gente está no controle de tudo e não tá. É bem confuso, a gente não tem controle de nada e é aí que a gente tem a noção que a gente realmente coloca a vida de uma pessoa em perigo. Só quando faz, né, essa atividade é que você consegue ter a dimensão de como que é a visão, a vista de uma pessoa. É péssimo, 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 péssimo. Você não consegue ter controle de nada, nada. Não... Você acha que está tentando acertar e parece que está indo mais errado ainda, e aí é complicado. Sim. E você sentiu, qual foi a sua maior dificuldade nesse circuito aqui? Cara, deu tontura esse negócio aí de... Porque você vê 2 vezes, você vê, é bem difícil. E aí você fala, não, acho que eu tô indo. Quando eu tava achando que eu tava acertando, eu tava batendo nos cones. Sim, olha, pro público que vê, né, parece até uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria. Né? É bem... Não, quando a gente para ver, é uma coisa muito séria. A gente tem que levar isso a sério, porque realmente traz muito perigo. Seu nome, como que é? Kimberly. Muito obrigado pela sua participação e por esse seu relato na tela da RFTV, porque é muito importante até para que as pessoas, de repente, venham, façam, ou, de repente, quem pôde sentir essa experiência consiga ajudar, replicando para que as pessoas não consumam bebida alcoólica e misturem com o volante nesse carnaval, não é mesmo? Muito obrigado, né, e um ótimo dia para você. Vamos conversar também, Júlio, com o coordenador aqui da concessionária para a gente falar um pouco sobre como que é a expectativa para esse carnaval, né? Nós estamos numa rodovia que é sempre uma das mais movimentadas nesta época do ano, né? Tem muita gente que sai do interior para ir para a capital agora. Qual que é a expectativa para esses próximos dias? Bom, aqui na Motiva Autobahn nós esperamos uma movimentação de 3 milhões de veículos em todo o sistema, com os horários de pico na sexta-feira das 16 até por volta das 20 horas, no sábado das 9 da manhã até por volta das 13 horas e no retorno na terça-feira das 15 até por volta das 22 horas. Portanto, a gente orienta, quem puder evitar esses horários pode ter uma viagem um pouco mais tranquila. Legal.
Agora, sobre o circuito, eu vou até pedir para o Marcos Gatti fazer todo esse circuito enquanto a gente vai falando aqui, ó. O Marcos Gatti vai fazer com a câmera normal da TV, tá, Júlio? Sem o óculos, para que as pessoas possam entender a importância dessa ação para a conscientização. Bom, o objetivo é conscientizar o motorista do risco da mistura de álcool e direção, né? Álcool e direção não combinam. Então, o motorista, quando ele ingere qualquer quantidade de bebida, ele se coloca em risco e coloca também em risco a vida dos outros usuários da via. Um pedestre, um ciclista, um motociclista e o risco de uma colisão. E agora, como que é em relação à definição dessa simulação da embriaguez? Como que vocês chegaram nesse número, assim, de equivale a 3 garrafas de cerveja, 3 doses de uísque, 4 taças de vinho? Bom, a gente tem um comitê de segurança, né, e lá a gente coloca várias situações que possam acontecer na rodovia. E chegamos nessa conclusão do óculos, né, lógico, com estudos de alguns técnicos também, que nos apoiaram nesse estudo, para a gente chegar nessa posição do óculos, na quantidade de 3 doses de uísques, 3 garrafas de cerveja ou até 4 taças de vinhos. Obrigado pela sua orientação, por compartilhar dados com a gente. E, Júlio, é isso, né? Uma ação educativa que serve para a gente sempre reforçar para o nosso público que vai pegar aí qualquer uma das rodovias da nossa metrópole de Campinas, ou também, né, esse alerta vale para as principais ruas e avenidas. Algumas cidades aqui do nosso interior, né, têm as festividades e é um tempo de diversão. Pode até ser, mas também de responsabilidade. Então sempre é válido a gente compartilhar essas informações com o nosso público, Júlio. Vini, parece clichê que a gente fala, mas os registros de acidentes, intercorrências no trânsito, bebida e volante continuam acontecendo todos os anos. É uma notícia que a gente fala todas as vezes porque é necessário, porque aumentam os índices de acidente nessa época de carnaval, em festividades, onde a gente sabe que é regado assim com álcool, mas também tem que ser regado com consciência, né? Tem que ser regado com sabedoria no momento de curtir, porque senão depois da curtição vem a tragédia. Aí a gente anuncia aqui acidentes, e acidentes podem ser irreversíveis, né? Para a família, para a pessoa que se acidenta, seja de moto, de caminhão, de carro, ônibus, não importa. O importante é que a gente conscientize. O álcool, ele tem outras vertentes em relacionamentos, em partes pessoais, em estragar a vida da família, mas também no trânsito. Então a gente precisa trazer isso para você. É um clichê que vocês falam, daí bebida e volante não combina. Não combina porque exatamente como a gente viu. Vinícius, queria que você relatasse mais uma vez a dificuldade que você teve, o que você basicamente não enxergava, na verdade, de consciência no momento que você fazia o trajeto. Exatamente, Júlio. Quando eu coloquei o óculos, a gente percebe uma vista um pouco mais turva, como se eu olhasse ali assim uma visão mais duplicada. Eu estava conversando, né, com os especialistas nessa metodologia. O óculos não foi criado aleatório, né? Ele foi criado para justamente mostrar como que é a visão de uma pessoa que chega, né, até que consome, por exemplo, 3 garrafas de cerveja, 4 taças de vinho ou até mesmo 3 doses de uísque. Então, a pessoa tem aquela sensação, Júlio, de que eu bebi, mas eu estou bem, eu posso assumir o volante, quando na verdade ela não tem o domínio sobre o próprio corpo. Então, em alguns momentos a gente faz, assim, a primeira vez que eu fiz ali no RF com você, eu percebi que eu fui um pouco mais linear, né? Acompanhei ali, mas nessa segunda vez no Tá No Ar, deu para perceber, né, Júlio? Porque eu estava concentrado na fala também, então eu desviei ali do pontilhado que indica a rodovia, eu encostei nesses cones que muitas vezes são representados aqui pelos ciclistas, pelos carros, pelas pessoas, né, os pedestres, e assim é na vida real. Parece que é só lúdico, só educativo, assim é na vida real. Nós temos que dirigir, né? Quem nunca ouviu aquele ditado, você tem que dirigir para você e para os outros. E isso dá para aplicar também nessa questão, porque quando você assume a direção mesmo estando embriagado, você também coloca a vida das pessoas em risco. E assim, as consequências, elas são terríveis. Elas começam ali com uma multa, né, que quando eu falo que um dos equipamentos mais democráticos que existem é o bafômetro, porque a partir de quando uma pessoa sopra e é detectada ali uma quantidade de ingestão de bebida acima do normal,
Não importa se é a idade, não importa o sexo, não importa se é uma pessoa legal ou não, vai tomar primeiramente uma multa, que é uma multa de R$ 3.000, em alguns casos até a prisão. E agora, quantos são os casos que a gente já não mostrou aqui no Tá No Ar Campinas, no Alerta Total com Edinho Fernandes, de acidentes fatais provocados aí por motoristas embriagados. Então, as consequências, elas são terríveis. Então, por isso que fica também essa recomendação para as pessoas que consumiram bebida alcoólica, seja no carnaval, seja em qualquer feriado prolongado, evite o volante. Como que você consegue fazer isso de uma forma simples? Olha a quantidade de taxistas, motoristas por aplicativos que tem, não só em Campinas, como em todas as cidades aqui do interior paulista, da capital. Então, é só não assumir o volante, porque daí você se diverte da maneira que quiser e sem colocar a vida das pessoas em risco. Isso é o mais importante, Júlio. Com certeza, Vini. Eu não sei se é possível isso ou não, mas se você puder falar com o responsável e o Gatti focar no óculos para ver, por exemplo, foca no cone e, se for possível, com o óculos da nossa lente próxima, para a gente ver se, através da nossa visão, a gente tem uma consciência daquilo que você passou e também da moça que fez o teste, se a gente consegue ter uma noção básica daquilo que vocês passaram agora há pouco nesse teste, se for possível, lógico. O pedido é uma ordem, né, Júlio? Ainda mais para compartilhar essa experiência com o nosso público, né? Nós vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar o óculos, vou caminhar aqui no shopping. Por enquanto, a movimentação aqui é um pouco mais tranquila, pelo seguinte, Júlio, porque a ação mesmo vai começar a partir das 11, então vai ter uma grande concentração. Me empresta, por gentileza, o óculos, que nós vamos fazer aqui, ó, um teste, né? Por exemplo, agora nosso público está me vendo aqui no circuito, essa é a visão normal. Agora, para que as pessoas possam perceber como que é com o óculos, vou colocar ele bem aqui na minha frente, ou ao contrário, Gatti, ou assim. Vou virar aqui ao contrário. Você que está em casa vai perceber como que é a vista. Tá vendo que eu apareço até completamente distorcido, né? Agora eu vou até dar um passinho para trás para a gente mostrar o circuito, pode ser? Vamos caminhando aqui, ó. Mostra o primeiro circuito. Primeiro mostra o circuito como que ele é sem o óculos. Sem o óculos. E agora nós vamos fazer uma comparação. Vamos ver se é possível, olha. Deu? Essa é a vista, Júlio. Tá dando para o nosso público perceber a real dimensão? Foca um pouco mais no cone, Vini. Põe um ponto direcional no cone. Focar um pouquinho mais no cone. Para ver se o Gatti consegue mostrar para a gente a parte do cone. Ver se a gente consegue, se a gente vai ver duplicado, né? De repente, tomei umas 4, 5 latinhas de cerveja, tá tranquilo, tá sossegado, não tem problema. Põe aqui no cone, põe aqui. Com certeza. E existe até a quantidade estabelecida, né? Essa é a visão de uma pessoa que tomou 3 garrafas de cerveja. Para muita gente é até pouco, né? Mas olha como que fica a vista, né, Júlio? Quem prefere bebida destilada, ó, essa é a vista de quem toma 3 doses de uísque, por exemplo. Ou, por exemplo, 4 taças de vinho. Já são suficientes para ter essa vista mais complicada. Com certeza. Fica completamente danificada, né, a visão, não tem a mínima possibilidade de você ter consciência naquilo que você está fazendo, né? É muito nítido, mesmo num ponto fixo. Por que eu pedi para o Vini focar num ponto fixo? Exatamente porque assim, você está no trajeto, eu consigo fazer o trajeto, mas foca num ponto fixo, né? E o cone, como ele tem essa coloração mais chamativa, até por conta de segurança, você tem a visibilidade prejudicada, mas bem pontual naquilo que a gente estava mostrando. Quero te agradecer, viu, Vini? E agradecer também ao Marcos Gatti, né, por trazer essa visão para o nosso telespectador também. É claro que a gente não vai ser hipócrita aqui, nunca bebi bebida alcoólica, já bebeu bebida alcoólica, mas a gente acha, na verdade, depois que bebe, um vira cantor, o outro vira pugilista, o outro só dorme. Cada um tem uma característica depois que bebe. E tem uns que bebem e acham que é piloto.
Então não vai embarcar nessa não, porque ninguém é piloto depois que bebe. Aliás, ninguém pode ter qualquer tipo de consciência, né, de algo que possa ser levado em consideração depois que bebe, porque realmente a bebida prejudica. E no trânsito, então, nem se fala. A partir das 11 da manhã, agora 10h26, a partir das 11 da manhã começam os testes aí então, né, Vini? Começam sim. A partir das 11 o fluxo aqui de frequentadores ele aumenta, então é aí que as pessoas vão poder participar. Mas olha, esse óculos aqui, Júlio, tá à espera de uma pessoa. Sabe quem é? Você. Quem sabe quando terminar o Tá No Ar Campinas, você passa aqui para sentir essa experiência também. O pessoal aqui está te convidando para vir aqui. É coisa rápida, de 3 minutos. E aí você também sente, né, essa experiência. E também, qualquer pessoa que estiver em Campinas pode fazer também. Com certeza, trajeto inclusive para casa, né? Eu já saio aqui da TV, já vou pela rodovia Anhanguera, já adentro ao shopping aí para poder fazer esse teste, esse simulado de embriaguez. É um simulador de embriaguez esse óculos aí, a gente faz um teste, faz a festa ali junto com a galera. Obrigado mais uma vez, Vini, você volta daqui a pouquinho com mais informações de Campinas. Até já!